Irmãos, nós vamos hoje estar um pouco atarefado, né? À noite, mais tarde também tem um ensaio rapidinho com os irmãos, só para passar mais uma vez. Estamos às portas da nossa festividade no dia 11 de abril, 26 anos da congregação Batista Príncipe da Paz neste lugar, onde Deus tem abençoado famílias, pessoas, não é? De vários momentos dela, de pastores que passaram abençoando esta igreja, obreiros, irmãos valorosos que contribuíram para que essa igreja permanecesse. Então a gente vai estar celebrando, não é, no dia 11 de abril a festividade da congregação, 26 anos aqui em Selma Bandeira, amém? Então vamos estar orando para que Deus nos abençoe e que Deus derrame salvação naquele dia para várias pessoas, amém? Em nome de Jesus. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 16, só um versículo, bem conhecido de todos, e é um dos maiores, uma marca mais assim acentuada de Deus, e é patente, latente isso, irmãos, é um dos atributos morais de Deus, que é transferido para o homem ou para a mulher, genericamente, lógico, para qualquer um que entrega a sua vida, que é salvo por Jesus, e ele vai desfrutar desse amor. Então, a maior marca, irmãos, que nós vemos de Deus, na sua natureza, nos seus atributos morais, é o que, irmãos? O amor. É o amor, irmãos. Imagine se Deus não nos amasse. O que seria de nós? Imagine se Deus não enviasse seu Filho em favor de nós. O que seria de nós? Então esse texto aqui, irmãos, que nós vamos ler, reflete a obra maravilhosa do Senhor. Em favor de quem, irmãos? Do ser humano. Do pecador mais vil. Daquele, irmãos, que não tinha jeito. Aí Deus se revela enviando o seu amado Filho Jesus Cristo para morrer por nós. Diz assim a palavra de Deus. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, né, em outras traduções, mas tenha a vida eterna. Então, você vê aqui outras traduções, tem, porque Deus amou o mundo de tal, né? Então, esse tal aqui, irmãos, ele tem uma teologia forte, que é de forma incompreensível. E é nisso que nós vamos tratar, irmão, desse amor de Deus, sobre o tema mudando o destino de pessoas através de um amor incompreensível. Irmãos, na nossa finitude de mente, que somos seres humanos, ninguém vai, irmãos, conseguir de forma clara, com perfeição, com profundidade, nós aqui seres humanos, entendermos a mente de Deus. Porque como é que a gente pode, irmãos, olhar para Deus e olhar para a nossa situação, para a nossa vida que vivíamos, e olhar para Deus e dizer, Deus, como é que o Senhor pôde? Como o Senhor pôde morrer por nós, míseros pecadores? E aí, irmãos, de várias agressões, os seres humanos, irmãos, viviam. E aí você pode elencar várias situações, mas eu quero tratar, irmãos, assim, não elencando os pecados, que aí vai englobar todos os pecados que você imaginar, mas o Senhor, irmãos, olhou para nós com um olhar de misericórdia, de compaixão, de amor e disse, não, eu vou enviar o meu Filho para que essas pessoas possam ter e desfrutar do amor que eu tenho por eles através da reconciliação por meio de Jesus Cristo. Como vamos compreender na sua totalidade o amor de Deus? Porque esse amor é diferente, irmãos. Esse amor não é o amor que nós temos entre irmãos, entre nossos familiares, entre esposa e esposa, esposa e esposa. Não, é um amor ágape, é um amor que só Deus poderia passar para o seu povo. Então nós vamos ver, irmãos, que Deus pode mudar o destino de pessoas através desse amor.
Tentar compreender esse amor, irmãos, é uma tentativa inútil. Você só perderá tempo. Não temos essa capacidade em função de nossa mente ser uma mente finita e terrena. Os desígnios de Deus são infinitos, porque é do céu, é do alto. O amor só pode conhecer, irmãos, só podemos conhecer esse amor através da fé, que o conduzirá a crer no seu Filho, que resultará em um destino maravilhoso, a vida eterna. João nos apresentou, irmãos, como um Deus incompreensível pode amar e mudar o destino de pessoas imprestáveis, inúteis e perversas, ao ponto de dar o seu único Filho para, através da sua morte, tivéssemos vida. Temos, irmãos, que apresentar esse mesmo Deus incompreensível para as pessoas, falar para elas que, apesar desse amor não ser compreensível, as vidas delas podem mudar através da sua fé no seu único Filho e receber a vida através da sua morte. Quero desafiar todos nessa noite a crer nesse amor incompreensível, que, apesar de não compreendermos, podemos vivenciá-los através do seu amado Filho Jesus Cristo. Irmãos, veja que o Senhor abriu essa porta nos céus para nós, através do seu Filho. Nós não podemos, irmãos, compreender de forma muito clara, mas nós podemos vivenciar esse amor. Podemos, irmãos. Sabe por quê? Porque esse amor, irmãos, que Deus transmite para nós, é um amor que nós possamos passar para o outro. Veja, qual é o primeiro mandamento, irmãos? Deus diz: amar a Deus sobre e ao... Deus poderia, irmão, partilhar aquilo que é a essência dele, o amor, se a gente não pudesse transmitir para outra pessoa, vivenciar no dia a dia esse amor? Lógico que não. Se Deus partilhou conosco o amor dele, esse amor, irmãos, que transcende essa terra, esse mundo, esse cosmo, veja, irmãos, que nós podemos sim, podemos vivenciá-los de forma prática, de forma, irmãos, plena, para partilharmos, irmãos, com o seu próximo, com o próximo. Então, irmão, nós vamos ver aqui que o nosso Deus, a essência dele é o amor. E nessa noite, irmão, nós queremos ver a quem Deus está endereçando esse amor incompreensível. Deus teria, irmãos, todos os motivos para nos odiar de forma justa em função da nossa desobediência desde o Éden. Quando nossos pais pecaram, afrontaram a Deus, dando ouvido a quem? A Satanás, a serpente, ao diabo, trazendo sobre nós o que? A condenação eterna. Está lá, Romanos 13:23, porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus. O homem, irmãos, nasceu cheio de amor. Deus criou o primeiro homem, quem foi? Adão. Adão, irmãos, foi criado um ser perfeito, cheio da graça, da presença de Deus. Deus, na virada do dia, via o encontro de Adão, e ali batia aquele diálogo, aquela conversa, né? Adão estava ali conversando com Deus, e aí veio toda aquela coisa maravilhosa do encontro deles, e o homem era perfeito. O homem não nasceu em pecado. Porém, irmãos, aí vem Eva, e aí vem auxiliar Adão, e Deus cria Eva, e ali eles passam a viver. Porém, Satanás faz o quê? A antiga serpente, a serpente vai lá e coloca, deturpa a palavra de Deus, quando Deus diz: ó, não comereis da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comeres, morrereis. Aí chega a serpente, mais astuta do que qualquer ser humano, fala ao ouvido de Eva, Eva cai na conversa, aí Eva come do fruto, aí ela vai e come e dá também para Adão. Adão era o cabeça federal da raça humana, ele era o líder, a qual Deus tinha escolhido para ser pai da humanidade, e ali eles caem em pecado. E aí vem o que, irmãos? A condenação eterna. Então entrou a morte física, a morte espiritual e a morte eterna.
E ali, irmãos, os homens começam a afrontar, separaram de Deus, houve um rompimento. E o homem precisava, irmãos, novamente se voltar para o Senhor. E a gente sabe que os judeus falharam nisso. O povo de Deus da época falharam. Então, não era para eles, irmãos, concluir essa obra. Porque essa obra só iria ser perfeita na pessoa de Jesus. A expressão maior do amor de Deus, irmãos, está em seu Filho. A maior expressão de amor está em Jesus de Nazaré. E ele vai expressar de forma clara. Porque todos os pecados estão separados da glória de Deus. Ou seja, da presença, do relacionamento, da intimidade. Fomos rompidos, foram separados. Não há mais agora relacionamento entre os homens. Mas Deus, durante o tempo, vai preparando a redenção. Até chegar no seu Filho, de forma completa, plena, de uma só vez, sumo sacerdote, chamado Jesus. Uma vez separados da presença do Senhor, só restava o juízo de Deus sobre nós. A sua ira é justa e reta. Como um Deus santo em seu caráter e puro em sua essência, poderia suportar essas afrontas de figuras humanas, tão arrogantes, orgulhosas, olhos altivos, coração perversos, desprezando a cada passo o Senhor Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Com suas atitudes pecaminosas, não haveria outra solução a não ser ele nos destruir. Porém, Deus preferiu amar. Através desse amor, mostrar ao homem que, apesar das suas afrontas, através dos seus pecados, ele queria revelar um amor incondicional e incompreensível. Esse versículo não é tão profundo que Lutero o chamou de evangelho em miniatura. Ele demonstrou de forma prática o seu amor. Então, irmãos, Romanos vai dizer, capítulo 5, versículo 8, irmãos, que Deus provou o seu amor. Ele provou para todos nós. Pelo fato de nós ainda sermos pecadores, ele deu quem? O seu Filho. Irmãos, Deus deu aquele que tinha de melhor, o seu Filho. E outra coisa, dá um filho, irmãos, para salvar a vida de pessoas totalmente desprezíveis. Homens, irmãos, vis, homens maus, pessoas, irmãos, que afrontavam o próprio Deus com os pecados. Quantas vezes nós afrontamos a Deus com os nossos pecados, mas Deus preferiu amarmos. E ele amou, irmão, de tal forma que ele deu aquilo de melhor. Aquele, irmãos, olha, que estava na eternidade com ele, partilhando do relacionamento pai, filho, a ação ali do Espírito Santo, a trindade juntas. E seu filho estava lá, no trono da glória, no reino da glória. E agora ele diz, olha, vai para lá, tu vai cumprir a minha justiça, porque eu quero que esse povo se reconcilie novamente comigo, e o teu sacrifício, filho, vai ser ele que eu vou usar, para trazer a ele, vou demonstrar em ações o meu amor por ele, e muitos crerão no teu sacrifício, meu filho, e voltarão aos meus braços. O amor de Deus, irmão, onde você vai, você vê as pessoas falando de amor, o amor, e muitas das vezes não conhece o amor de Deus, mas essa palavra, irmãos, ela tem um endereço. Esse amor vem de Deus, vem do céu. O homem em si não pode amar, irmãos. O homem natural, o homem pecador não pode amar os outros. Concordo com a palavra que o pastor Hernandes Dias Lopes diz: o homem está em conflito com Deus, com o seu próximo e consigo mesmo. Só vive em conflito o homem natural. Mas aqueles irmãos que vão sendo salvos pelo Senhor, à medida que Jesus vai salvando, que você vai crendo no sacrifício, na pessoa, no amor de Deus, aonde você, irmãos, vê que realmente a palavra de Deus é verdade, ela não mente, ela é digna de toda aceitação, você passa a desfrutar desse amor. E muda dentro de nós o nosso ser. A nossa vida é mudada por esse amor. Não pode viver a mesma vida. Quem conhece o amor de Deus, irmão, não pode, irmãos, viver outro amor senão o amor de Deus. No seu dia a dia, na prática. O amor, irmãos, é aquele que aonde suporta
Jesus suportou as maiores afrontas. Jesus, irmão, na sua caminhada terrena, pessoas cuspiram nele, os soldados bateram nele, as pessoas zombavam de Jesus, chamaram ele de comilão, de glutão, de um homem que come muito, bebe muito, um homem, irmão, fora totalmente, um transgressor. Mas nenhuma parte da Bíblia você vai ver, irmãos, vai perceber que Jesus era qualquer coisa dessa forma. Não, a Bíblia diz, irmãos, que Jesus foi tentado em tudo, mas não pecou. A impecabilidade de Jesus é clara, é plena em Hebreus. Mesmo, irmão, tendo as afrontas do ser humano, Jesus foi até a cruz. Ele foi sacrificar por você. Ele foi até a cruz, sendo moído, como Deus diz. Eu quis moer o meu filho, está lá em Isaías 53. Deus moeu Jesus na cruz do Calvário. Colocou sobre ele, irmãos, uma coroa de espinhos, aonde, irmãos, perfurava o seu couro cabeludo. Aonde, irmãos, a dor era intensa, aonde, irmãos, a zombaria era grande, mas por amor a você, para demonstrar o amor na prática, Deus não deixou que seu filho descesse da cruz, mas que ele fosse até o final, morresse, mas ao terceiro dia ressuscitaria. E Jesus ressuscitou, está vivo, demonstrando o seu amor a cada dia para as pessoas e para todos aqueles que creem. Deus, irmãos, é esse amor pleno, completo, perfeito. É um amor que joga fora o medo. Nós não tememos mais a nada, ou não devemos temer, irmãos. O que é a morte perto do amor de Deus? Temer o quê? Se o amor de Deus está em nós. Se realmente vivemos em Deus. Porque a Bíblia diz que o amor é o vínculo da perfeição. E o amor lança fora o medo. Quando você era das trevas, quando você não conhecia o amor de Deus, você vivia temeroso, com medo de morrer. Para onde eu vou? Para onde eu irei? Qual é o meu caminho? Eu estou tenso, estou atribulado, estou angustiado, a minha vida não tem paz, não tem tranquilidade, eu não sei, tudo está negro, tudo está obscuro, nada eu enxergo. Mas a partir do momento, irmãos, que nós cremos no poder, no amor de Jesus, no amor de Deus por nós, planejando a salvação na eternidade e executado pelo seu Filho, nós cremos plenamente, meus irmãos. Nós cremos plenamente que o amor de Deus nos preencheu. Não temos mais medo, tudo foi lançado fora. Porque agora nós nos reconciliamos com o Senhor. E o Senhor nos dá paz. Eu vos dou a paz. A minha paz vos não vou lá dou como o mundo a dar. Então para que temer? Esse é o amor de Deus, irmãos, ao qual nós vivemos, nos movemos, irmãos. É o amor de Deus implícito em nós, no nosso interior. E você está disposto a conhecer esse amor de forma prática em seu coração? Veja, irmãos, que ele demonstrou de forma prática o amor dele. Essa foi a maior demonstração de amor por parte de Deus aos homens. Ninguém aqui na terra jamais compreenderia a prova de amor já demonstrado. É impossível ele descrever esse amor, é impossível. Nem o homem mais inteligente dessa terra poderia explicar. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. No coração e na mente deles, é impossível que um Deus possa realizar um feito dessa magnitude. Para eles, não passa de uma história inventada e manipulada para ludibriar as pessoas. A veracidade desse amor é contestada de forma ríspida e severa por aqueles que não acreditam e não aceitam essa prova de amor demonstrada por uma divindade superior. Para essas pessoas, o que eu posso dizer é que se você não acredita nessa prova de amor realizada pelo Senhor, você caminha para um abismo sem fim. Porque Deus deu o seu Filho para que você possa crer nele como nosso Salvador, como seu Salvador. Ele veio para te livrar da morte eterna. Ele pagou pelo seu resgate e o preço foi o seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele deixou a sua glória junto ao Pai para sofrer e morrer por você que está aqui nessa noite. Veja, irmãos, que
Deus já se revelou, Deus já provou o seu amor. Deus não vai mais dar outra prova de amor, irmãos. A maior prova de amor já foi executada, que é o Filho de Deus, seu Filho, Jesus Cristo. Você está esperando o quê? O que é que você está aguardando ainda mais? Outro Messias? Não virá. Outro Cristo? Não virá. Porque ele já veio. E ele já está entre nós. E ele está nos convencendo, irmãos, pela sua palavra, que realmente o maior amor que eu devo viver, que eu devo praticar, que eu devo receber é o amor de Deus no nosso coração. Apesar, irmão, do mundo ser ríspido com a palavra de Deus, às vezes você chega para pregar para uma pessoa e diz: olha, Deus te ama, Deus tem um propósito na tua vida, Deus quer salvar você, quer salvar a sua família. Salvar de quê? Para que eu preciso de salvação? Para que eu quero viver uma vida numa religião, como se o cristianismo fosse uma religião? O cristianismo é Cristo, irmãos, é uma pessoa. Ele é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor. Ele está acima de tudo e de todos. À mesma medida que Ele é imanente, Ele é transcendente, Ele é superior à sua criação. Deus é transcendente, Ele é superior, Ele é imanente, porque Ele está presente na sua criação, sustentando, governando tudo pelo poder da sua palavra. Hebreus 1:5, Ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Basta uma palavra, irmãos, e Jesus sustenta tudo, reverte tudo, coloca tudo no lugar. Sabe por quê? Porque Ele está no controle de tudo. Ele é Deus. Mas sabe alguma coisa, irmãos, que Ele não está controlando? É o seu coração, porque você tem fechado o coração para esse amor, e você não tem desfrutado na sua casa, no seu lar, na sua família, esse amor. E o desejo de Deus, a vontade de Deus é que esse amor, que você conheça Ele, leve para sua casa, e a sua família desfrute desse amor de Deus no seu coração e na vida da sua família. Esse é o amor que Deus quer que você conheça, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Esse é o maior amor que devemos conhecer, viver e praticar. Você está sendo convidado nessa noite, convocado para crer e não para compreender o amor de Deus. Nunca iremos compreender a totalidade daquilo que Deus fez por nós, porque é incompreensível demais para nós, é muito alto para nós. E para lhe provar, Isaías 55 lá embaixo vai dizer: os meus pensamentos são maiores do que os teus, e os meus caminhos são maiores do que os teus. Está aí, irmãos. Nós não vamos conhecer aqui, na plenitude completa, a pessoa de Deus. Deus é impossível, até na teologia é assim. Defina Deus. Quem pode definir aqui Deus? Quem ousa definir Deus aqui? Eu não ouso definir Deus. Deus é indefinível, porque Ele é infinito. Ele é do alto, é do céu. O que Deus revelou para nós, irmãos, foi aquilo que dá para a gente conhecer, mas Deus é muito superior, é muito maior. A nossa mente, nós ouvimos a palavra, que o céu é um lugar bom, o céu é moradia de Deus, habitação do Senhor, e daqueles que serão salvos, os salvos estarão lá. Nós sabemos que o céu, irmãos, é um lugar de paz e tranquilidade, de relacionamento com Deus para toda a vida, mas nós não temos ainda a ideia de como é o céu. Alguém tem a ideia aqui do que é o inferno? A não ser que você foi lá e voltou. Como algumas heresias diz aí, Rebeca Brau. Eu fui no inferno 35 vezes. E foi fazer o que lá no inferno tanto? E não subisse no céu uma vez. E Paulo disse, eu subi ao terceiro. Ele não diz ele fala na terceira pessoa. Conheci alguém que subiu ao o terceiro céu, irmãos. Para os judeus, para nós, principalmente, é a habitação de Deus. Paulo subiu até lá. Por isso que Deus vai colocar um espinho na carne, na vida de Paulo, para que ele não se se orgulhe, que meu irmão, misericórdia, subiu ao terceiro céu, no trono da glória. Meu Deus do céu, me diga aí, irmãos. E ele disse que eu não poderia relatar o que ele viu. A nossa mente não consegue, irmão, chegar na completude das coisas de Deus. Por isso que nós, irmãos, podemos, da parte de Deus, viver esse amor, aonde nós podemos sim
ter essa particularidade com o Senhor, onde Ele compartilha conosco do seu amor, e esse amor, uma vez conhecido, nós consigamos também partilhar com as pessoas. Então, irmãos, veja que dá para nós, irmãos, vivenciar o amor de Deus. Você que está aqui nessa noite precisa vivenciar esse amor. Depois que você conhecer o amor de Deus, você não vai ter necessidade de conhecer mais ninguém. Porque o amor de Deus, ele completa, ele supre todas as carências. Se você é um desprezado pela sua mãe, rejeitado pelo pai, pela mãe, desde criança, desde sempre, você sabe, é a escória da família, a mãe não dá valor, o pai despreza por algumas situações, N situações, mas Deus, irmãos, não despreza você. E quando você conhecer a Deus, não que é importante o amor da sua mãe, do seu pai, da sua família, mas Deus vai preencher você por completo. E você não sente falta. Sabe por quê? Porque Deus consegue preencher. Pelo menos no meu, Deus consegue preencher. Deus consegue preencher. Eu não sou, irmãos, o queridinho da família, não. Margarete está aqui, é testemunha. Tem outros irmãos que recebem mais. E o que eu faço parece que é por... Não, é obrigação sua. O outro fez... Ah, ele é bonzinho, ele é amoroso. Filho maravilhoso. Irmão, não estou nem preocupado com isso, irmão. Porque Deus me preenche. O amor de Deus é suficiente. A Bíblia diz, mesmo, irmãos, que o seu pai ou sua mãe desampare, eu jamais te abandono na promessa e execução de Deus na vida de um salvo. Ele cumpre com a sua parte. Não falo isso com vaidade, por outra coisa, não. É porque Deus alcançou com sua mãe e eu reconheço que o amor dele pode e preenche o meu coração todos os dias. Todos os dias. Não sinto falta de amor de ninguém, irmãos. De ninguém. É bom ser amado, é bom ser amado por aqui, por aí. Mas se não dá, irmão, tudo certo. Bola para frente. A Bíblia diz, irmãos, que o solitário, até o solitário que está no meio da família, mas que é um Zé Ninguém para eles, Deus faz habitar em família. Ele pega o solitário e faz ele habitar em família. E qual é essa família? A família de Deus, o povo de Deus. Vai ter irmão, vai ter mãe, vai ter pai, vai ter irmãos muito mais do que ele precisa. É o amor de Deus que preenche a nossa alma. É o amor dele. Não espere que o amor de uma mãe e de um pai preencha o CC. Por mais amor que a sua mãe tenha, o seu pai por você, não vai preencher. Porque só quem preenche esse amor é Deus. É Deus. Como conhecer esse amor? A partir do momento que você crê em Jesus. Só pode conhecer esse amor, irmãos, por meio de Jesus. Crê no seu sacrifício. João 14, Evangelho de João 14, 6 diz o que é bem conhecido da igreja. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quem é essa pessoa que está falando aqui? Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Só por meio do sacrifício de Jesus, pela fé nele. Seu destino é mudado para melhor. Você passa a vivenciar esse amor em seu coração. Não de forma temporária, mas sim permanente. Veja, irmão, coisa linda. Não é algo que Deus vai dar a você e tirar de você, não. Esse amor vai ser permanente. Vai ser para sempre. Não acabará aqui, mas na eternidade. Esse amor continuará, porque nós iremos ali adorar a Deus para todo sempre. Não de forma abstrata, mas sim de forma concreta. Ou seja, você passará a experimentar algo que você jamais experimentou. Era um coração vazio de amor, agora é um coração preenchido de um amor inexplicável e diferente de tudo que você já provou. E por fim, a maior recompensa que você terá será a vida eterna em Cristo Jesus. A partir do momento que você passa a crer no Filho de Deus, no seu sacrifício, sua vida mudará da água para o vinho. Tudo muda em sua vida e agora você poderá espalhar esse amor incompreensível para outras pessoas. Seu exemplo nessa noite, o exemplo dele, é o exemplo de Lucas 23, 39. Então um dos criminosos crucificados blasfemava dele dizendo, tu não és o Cristo, salva a ti mesmo e a nós.
O versículo 40 diz: mas o outro, repreendendo, diz: não temes a Deus, nem sofrendo a mesma condenação. No 41 diz: nós, na verdade, estamos recebendo com justiça o que nossos atos merecem. Mas este homem, Jesus, não fez mal algum. Então, no 42, então disse Jesus. Então ele disse Jesus, ele falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No versículo 43 ele diz, e Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Veja, irmãos, que a salvação, ela é por meio de Jesus. A salvação é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é por meio do sacrifício da obra redentora de Jesus. E nós vamos ver, irmãos, que o céu, paraíso, e a gente sabe que na Bíblia nós vamos ver na parábola, em Lucas 16, do rico e do Lázaro, o mendigo e o Lázaro e o rico, nós vamos ver, irmãos, que realmente há um local aonde o crente já morre, salvo em Cristo, e vai para esse lugar de tranquilidade, de paz. Nós vamos ver ali, irmãos, Lázaro, o mendigo, estava onde? Num lugar de tranquilidade, de paz. Um lugar, olha, pense. E a gente vai ver quem, irmãos? O rico aonde? Atribular. E a gente, vendo as escrituras, a gente vai ver, irmãos, que o inferno ainda é um lanchinho da profundidade que vai ser ainda. Então nós vamos ver, irmão, dois estados. Um, no estado de graça, no céu, morada de Deus, habitação também dos salvos. Nós vamos vendo um atormentado, querendo que ele molhe pelo menos uma ponta, uma gotinha de água com a toalha, para aliviar o seu sofrimento. Aí há uma resposta clara: não podemos fazer isso. Quem está do lado não passa para esse, nem esse para cá. Agora, meu filho, não tem mais jeito. Agora é só sofrimento. Esse daqui está em tranquilidade, em paz. Ou seja, irmãos, este homem aqui, Jesus, quando afirma: hoje mesmo tu estarás comigo, aonde? No paraíso. Veja que a salvação é um estado, não um processo. Você pode estar aqui e pode receber a Cristo agora, ser um salvo hoje e de repente partir. Porque esse que estava na cruz, Jesus não tirou ele da cruz, não, irmãos. Ele morreu, ele foi morto pelo Império Romano, foi passada a espada, ele morreu pregado também no madeiro, na cruz de madeira. Este homem, irmãos, dali foi salvo para a eternidade. Pode acontecer, há vários relatos de pessoas que durante a vida, irmãos, foi um pecador terrível, blasfemador de Deus, uma pessoa profana. Uma pessoa, irmãos, totalmente que não conhecia, os que conheceu a Deus e se desviaram. Mas a gente há relatos de que quando ele estava moribundo, doente, à beira da morte, alguém pregou para ele, ele se converteu ali, e dali o Senhor deu paz a ele, e ele foi morar lá nos altos céus. Irmãos, nós vamos nos surpreender, porque tem pessoas que a gente não conhece, nós pregamos a palavra e até possamos até lembrar, mas que quando chegarmos no céu vai ter pessoas lá, irmãos, que você vai surpreender, porque a salvação é um estado, é um ato. Você pode ser salvo agora por Jesus. E qual amor você quer conhecer maior do que Jesus? Um homem que se entregou, a Bíblia diz que ele se entregou por nós. O seu pai, aprove a Deus moê-lo na cruz para uma finalidade: salvar você da condenação eterna, das consequências do pecado, que o que vai, irmão, que afasta o amor de Deus na vida de um ser humano da sociedade, é não conhecer o amor dele. Você precisa conhecer o amor de Deus, e só vai conhecer por meio de Jesus Cristo. O amor de Deus, irmão, está ainda
em movimento aqui na terra. Ninguém sabe até quando que Jesus voltará e buscará a sua igreja. E aí, irmãos, aqueles que creram em Jesus, confessaram Jesus como o seu suficiente Salvador da sua vida, irmão, estarão em Cristo Jesus, estarão indo com o Senhor na sua igreja, chamada igreja triunfante, igreja invisível. Então é essa igreja que vai subir. Que nós possamos refletir nessa noite sobre o maior amor, maior acontecimento que já houve na história. Uma demonstração de amor tão grande. E esse amor, irmãos, está de forma clara, patente aqui nessa noite. O que iremos celebrar nessa noite é o amor de Deus por nós. É o amor de Jesus por nós. É o amor, irmãos, conhecido como sacrifício. Como uma obra, irmãos, que ninguém poderia fazer, mas que Deus fez por nós. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor, irmãos, esse momento de celebração, nos trazendo à memória, relembrando, irmãos, todos os feitos que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a igreja, irmão, vai estar na expectativa da vinda dele. Então, nessa noite, irmãos, não há mais agradecimento a Deus, a não ser muito obrigado, Senhor, pelo seu sacrifício na cruz do Calvário, pela simbologia desse suco de uva representando o sangue de Cristo, por esse pão aqui, irmãos, como símbolo do corpo de Jesus, martirizado na cruz do Calvário, em favor de todos nós que cremos no seu sacrifício. Porque esse sacrifício, irmãos, só terá validade naqueles que crêem no Filho de Deus. Quem não crê, não há validade para você. Só se aproxima, irmão, do Senhor aqueles que crêem no Filho de Deus, no seu sacrifício.